Seja bem-vindo a essa videoaula Photoshop CS6, aula 21, ferramenta caneta, desenhando formas. Meu nome é Ricardo e é uma satisfação em ter você assistindo essa videoaula. Criei aqui um novo arquivo, com plano de fundo branco e vou escolher aqui a ferramenta caneta. Então, quando eu seleciono ela, com a opção ferramenta caneta, reparem que aqui na barra de opções eu tenho aqui um botão que também tem outras opções aqui, como demarcador e forma. Estou escolhendo aqui demarcador. Reparem que algumas opções aqui estão indisponíveis e outras disponíveis. Pois bem, então eu desenhando aqui qualquer objeto com a ferramenta caneta, então eu estou criando aqui o demarcador, que eu utilizo para poder demarcar áreas de fotos, para fazer seleção, para fazer máscaras de camada. Então, com a caneta aqui selecionada e opção aqui na barra de opção marcado demarcador, então já me habilitou duas opções. A opção aqui seleção, se eu clicar em cima, aparece a caixa aqui, criar uma seleção. Vou só dar um OK. Então reparem que eu também posso tanto fazer a seleção de um objeto que eu fiz com o demarcador. Vou desfazer aqui a seleção, ou posso também ir aqui na palheta demarcador. Reparem que criou aqui demarcador de trabalho, não renomeei, mesmo não dando nome aqui a esse demarcador. Eu posso clicar também aqui no ícone, aqui no rodapé da palheta demarcadores, para criar uma seleção. Então, voltando aqui na palheta camada, então outra opção que aparece aqui é forma. Então vou clicar aqui nesse botão forma. Então vou criar uma nova camada de forma. Então reparem que eu tenho agora uma outra camada diferenciando do próprio demarcador, que ele tem a palheta, e com esse ícone aqui, um quadradinho, com os nozinhos em cada vértice. Reparem que ele está selecionado porque ele está azulado, e também com as cantoneiras. Posso editar com a ferramenta seleção de marcador e seleção direta. Então, com a seleção de marcador, posso deslocar o objeto aqui dentro da camada, e também posso selecionar com a ferramenta seleção direta. Dou um clique fora, clico novamente e posso selecionar qualquer nó para ir mudando o desenho aqui que eu fiz com a ferramenta caneta. Que agora, além de ser demarcador, ele também tem um outro conceito aqui, que é a forma. Forma aqui são os objetos que a gente cria, tanto regulares e irregulares, formas geométricas, Então, depois que eu criei aqui um demarcador com a ferramenta caneta e transformei ele em forma, através do botão aqui na barra de opções, ele criou uma camada aqui específica para ele, forma, com esse ícone, o pequeno quadradinho aqui com os nós. Na barra de opções, eu tenho habilitados aqui
por exemplo, preenchimento, traçado, mudança de contorno, espessura ou tipo também de contorno. Posso ajustar as medidas aqui e também tem opções aqui de controle na camada. Então vou selecionar, né, o objeto, vou clicar aqui na opção de preenchimento, ó, vou deixar vermelho. Aqui na cor do traçado vou deixar azul e posso aumentar a espessura. Também posso deixar a espessura na linha de um outro tipo, por exemplo, pontilhado. Então são essas outras opções que aparecem, né, quando a gente transforma um demarcador em uma forma. E ele habilita essas opções, né, como cor de preenchimento, cor de traçado e também medida aqui, ó, se eu quiser diminuir na largura, clico no ícone aqui para deixar vincular ele na proporção e dou um enter, ó. Então a gente, né, tem outras propriedades, né, que podem ser colocadas aqui no objeto. Então, com a camada forma aqui ainda selecionada, né, que ela está azulada, vou na ferramenta caneta e vou criar outra forma na mesma camada, ó. Então criei aqui um quadrilátero. Reparem que ele está em cima, né, do triângulo, né, que eu desenhei, e ele está aqui por cima. Reparem, né, que eu tenho uma parte aqui que ele ficou vazada. Vou clicar aqui na ferramenta seleção, demarcador. Ele aparece vazado porque aqui nesse ícone aqui, a gente mesclar ou subtrair formas, né, tá clicado em excluir forma sobreposta. Então fiz o triângulo, fiz o quadrilátero, ele ficou por cima. E eu tenho essas outras opções aqui, ó, como combinar. Aí ele forma um objeto só, né, o contorno, contornando os dois objetos. Isso, combinar a forma. Posso subtrair, ó. Subtraindo, então o primeiro, aliás, o segundo objeto subtrai uma parte do triângulo, fazendo a intersecção aqui das áreas, ó. Então ele pegou o pequeno triângulo, né, que está embaixo aqui do pequeno desse quadrilátero, mas é a parte aqui onde eles faz a intersecção, ó. E aquela opção que é de excluir, ó. Então aparece as duas formas com preenchimento, mas aonde ela tem a intersecção ela fica vazada. Vou separar eles. Eu tenho aqui ainda selecionada a ferramenta demarcador, ó. Vou distanciar eles para que não fiquem juntos. Vou apertar Shift e clicar também no triângulo, então tem as duas formas aqui selecionadas. E me aparece aqui no ícone aqui de alinhamento, posso fazer alinhamento, centros aqui horizontais, centros verticais. Aí dependendo a opção de comando que tiver marcado aqui, né, um vão sobrepor o outro. Vou dar um Ctrl Z aqui para desfazer, né. Posso alinhar aqui pelas laterais,
ou da mesma forma pela lateral esquerda, né, entre os dois objetos. Então essa é a diferença de trabalhar só com o demarcador, né, e o demarcador de forma, né, onde eu posso fazer preenchimento de cores, traçados, e também mudar tipo de traçados. Ainda com a ferramenta seleção de marcador selecionada, posso mover os objetos aqui separadamente, ou posso selecionar um objeto, apertar Shift e selecionar os dois e mover. Posso clicar em Ctrl T, cria aqui uma caixa de seleção, onde eu posso ampliar e diminuir os objetos. Isso com a ferramenta seleção de marcador. Vou clicar na área, selecionar os dois e agora selecionar a ferramenta mover. Então, com a ferramenta mover, eu movo os dois objetos da camada forma que está selecionada. E da mesma forma posso também clicar em Ctrl T, me aparece uma caixa de seleção para me ampliar ou diminuir os objetos na camada forma. Ainda com a ferramenta mover selecionada, então vou clicar em Ctrl T, vou diminuir os objetos, clicar em Enter e vou duplicar a camada forma. Dupliquei a camada forma, a cópia vou arrastar aqui para a direita e a outra deixar um pouquinho mais à esquerda. Quando eu estou com a ferramenta mover e seleciono, né, duas camadas, né, selecionei a forma 1 e a forma 1 cópia, na barra de opções me aparece aqui, né, opções aqui, ou comandos de alinhamento. Por exemplo, o primeiro aqui, né, alinhar pelas arestas superiores, quer dizer, em relação à parte de cima. Eu vou clicar nesse primeiro ícone e ele alinhou, então, os dois aqui na parte de cima. Vou clicar na primeira cópia, arrastar aqui para baixo, seleciono as duas camadas com Shift e agora vou clicar no ícone aqui, né, alinhar nas arestas de baixo ou na parte inferior, ó. E da mesma forma que eu posso deixar alinhado eles, né, verticalmente. Então vou deslocar uns para eles ficarem uma distância diferente, seleciono as camadas. Agora quero alinhar pelo centro aqui, né, horizontalmente aqui, ó, do meio. Então selecionei os dois e da mesma forma eu posso com os objetos aqui em lugares diferentes, seleciono as duas camadas e posso alinhar aqui tudo à direita, tudo à esquerda. Vou selecionar de novo selecionar só uma camada forma, vou deixar um à direita, outro à esquerda, seleciono as duas camadas e posso selecionar também tudo à direita, ó. Quando eu faço essa seleção, de qualquer forma eles estão alinhados aqui verticalmente, mas se eles também tiver um deslocado aqui do outro, seleciono as duas camadas e alinho aqui verticalmente.
Isso em relação, né, aos objetos, né, em relação aos cantos ou às laterais do objeto. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você gosta de matemática, convido a você a conhecer o site Os Fantásticos Números Primos, onde eu tenho textos, estudos, vídeos, curiosidades, né, sobre matemática, e também a divulgação dos livros de minha autoria. Os livros Os Fantásticos Números Primos, Sequências Numéricas Mágicas, O Triângulo Retângulo e Estudo de Sequências Numéricas. Também convido a visitar, né, a fanpage Os Fantásticos Números Primos, onde eu tenho posts, né, sobre curiosidades sobre os números primos. Muito obrigado e até a próxima.